Olá, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao programa Mulheres Bíblicas. Saudamos você que nos assiste pelas multiplataformas da TV Manaim e participam conosco pelo chat do YouTube. E também quero saudar aqui as minhas queridas Andréia e Eveline. A paz do Senhor, Andréia, a paz do Senhor, Eveline. A paz do Senhor. Paz do Senhor, meninas. Paz do Senhor, Cris, Eveline. Paz do Senhor, você que nos acompanha. Todas as semanas aqui juntas nós estamos para aprender, né? Aprender da palavra do Senhor. A paz do Senhor, Cris, a paz do Senhor, Andréia. Hoje nós vamos continuar com o assunto da mulher samaritana. E vamos aprender um pouco mais sobre as águas da salvação. Amém, glória a Jesus. Andréia, nós falamos no episódio anterior sobre essa história, começamos a falar sobre essa história e a gente queria que você falasse um pouquinho pra gente, né? Como que se deu até aqui, nós tínhamos falado até o versículo 9, como se deu até aqui essa história desta mulher com o Senhor Jesus? Bom, essa mulher que nós estamos falando, ela foi registrada no Evangelho de João, né? João, no capítulo 4. E é interessante nós lembrarmos que o registro está aqui no Evangelho de João. Né? Nos outros evangelhos não tem esse registro, e o evangelho que João escreveu, né? A visão dele ali a respeito do ministério do Senhor Jesus, o livro do Evangelho de João é um livro profético, né? Então esse encontro aqui dessa mulher é um encontro profético dessa mulher com o Senhor Jesus, porque simboliza assim, todas nós, mulheres, que precisamos, nos momentos de lutas, dificuldades, muitas vezes nos nossos erros, nós precisamos encontrar com o Salvador, com o Senhor Jesus. E nós vimos aqui, né, fizemos a leitura a partir do primeiro versículo do capítulo 4 de João, que Jesus ele estava fazendo uma viagem junto com seus discípulos, ele saía da Judeia, ia para Galileia, a região de Samaria, onde essa mulher morava, era uma região que ficava ali no meio, uma região montanhosa, não obstante fosse o trajeto mais curto, os judeus não costumavam passar por ali, e aí chamamos novamente a atenção para o versículo 4, em que Jesus diz ser necessário passar por Samaria. Por quê? Porque Jesus tinha um encontro ali, um encontro, propósito de Deus Pai, de que ele se encontrasse com essa mulher. E ele chegou junto ao poço de Jacó, e ali ele estava no momento de sol mais quente, por volta do meio-dia, quando uma mulher da cidade de Samaria, em que nós chamamos da mulher samaritana, ela chegou ao poço nesse horário do dia para buscar água, e ali ela se encontra com Jesus. Os judeus e os samaritanos não se falavam, não conversavam, havia uma rixa muito grande, política, religiosa, social, mas Jesus está ali para encontrar-se com aquela mulher. E quando ela chega ali para buscar água, e ela estava ali nesse horário porque ela não queria encontrar outras mulheres que normalmente buscavam a água, ou no início da manhã ou no final da tarde, ela encontra-se com Jesus, que não, apesar, né, de ser um judeu, ele se dirige a ela, ele fala com ela e pede a ela, dá-me de beber, me dá dessa água aqui que você veio buscar, essa água física, e ela se espanta, e foi o momento que nós terminamos, né, o programa anterior, no versículo 9, em que ela fica espantada ali, ela fala com ele assim, olha, mas como? Você falando comigo, você é um judeu, os judeus não conversam com samaritanos e eu ainda sou uma mulher, como que você está conversando comigo? Então, nós falamos aqui que Jesus, ele quebra todos os protocolos, todas as barreiras sociais, geográficas, políticas, por quê? Porque Jesus tem o propósito de encontrar com aquele que é necessitado,
Então, se você é um necessitado, é uma necessitada, Jesus quer encontrar você. Então, foi nesse ponto aqui que nós paramos no programa anterior. Amém. E agora nós vamos iniciar no versículo 10, que dessa história, eu particularmente, eu acho um versículo belíssimo, que é quando o Senhor Jesus responde a ela e diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui tem um aspecto, tem vários aspectos aqui interessantes, mas eu queria iniciar essa nossa conversa aqui do versículo 10 com essa parte aqui, ó. Se tu conheceras o dom de Deus. Então, essa parte aqui, ó, se tu conheceras, eu fui pesquisar e no hebraico, essa expressão aqui no caso, né, no grego aqui, dentro desse contexto da época, se tu conheceras, tinha uma conotação espiritual. Era como se a gente falasse assim: ah, se você soubesse quem está perto de você. Ah, se você soubesse. Então, Andréia, né, nós estávamos comentando antes, né, na nossa reunião para preparar o programa, e nós tínhamos falado sobre isso. Ela não alcançou ainda quem é que estava falando com ela. Não, ela não sabia. E isso acontece, não é, Cris? Muitas vezes Jesus fala conosco e ele às vezes usa o nosso cotidiano para falar conosco e nós não entendemos. Mas o mais importante aqui é que Jesus não desiste. Ele não desiste dessa mulher. E apesar dela até ser de certa forma assim rude com ele, porque você está falando comigo, nós não conversamos, mas Jesus prossegue na conversa, Jesus não desiste daquela mulher. Era necessário para ela que ele estivesse ali. Então ele prossegue na conversa, fala assim: olha, se você soubesse quem está falando com você, é essa expressão, né? Se fosse hoje, Jesus ia virar para nós e ia falar assim: se você soubesse com quem você está falando, a conversa ia prosseguir para outro rumo, né? E foi o que ele disse a ela aqui, não é? Exatamente. E dentro do aspecto assim da salvação, e também para nós que já servimos o Senhor, né? Só uma observação nessa parte que você comentou, Andréia e Evelina, é porque ele fala: se tu conheceras, é como que nós, a cada dia, porque às vezes são tantas as provas da vida, tantas as dificuldades, e às vezes nós nos esquecemos de que quem está ao nosso lado é o Senhor Jesus. Então, que essa mensagem, né, possa ficar, né? Se tu conheceras, que nós não possamos esquecer nunca, né, de quem está ao nosso lado é o Senhor Jesus. E aqui, né, Eveline, ele fala, né, também além disso, tem um outro aspecto também que é o dom de Deus, né, que é algo aqui, olha, se tu conheceras o dom de Deus. E aí dentro do conheceras ainda, né, nós precisamos conheçamos e continuemos conhecendo o Senhor, prossigamos em conhecer o Senhor. Então, como a nossa salvação, ela é um processo, então não basta aquele primeiro encontro. A cada dia nós conhecemos um aspecto do Senhor Jesus. De acordo com cada necessidade nossa, o Senhor se revela de uma forma a nós. Muitas vezes é como pastor, outras vezes como amigo, outras como conselheiro, outras como rei, outras como Deus forte. Então, nós não podemos dizer assim, conhecemos Jesus na totalidade. Como servos de Deus, a cada dia nós estamos conhecendo um pouquinho mais do nosso Salvador. E aí, quando ela diz assim, quando o Senhor diz, se tu conheceras o dom de Deus, dom é uma dádiva, é um presente. Quem não gosta de ganhar presente? E aquela mulher, até então, ela não estava entendendo ali que diante dela estava o maior presente que ela ia ganhar na vida dela, que era a salvação, a vida eterna. Então, o dom de Deus aqui é a fé profética, a fé para a salvação. Porque lá em Efésios 2:8 vai nos dizer o quê? Pela graça sois salvos, por meio da fé.
E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, é o dom de Deus, é o presente de Deus, essa fé que nos faz crer na salvação, que nos faz crer na vida eterna, que nos faz conhecer o Senhor Jesus e nos entregar completamente a Ele. Entregar a nossa vida, o nosso coração, todo o nosso ser em obediência, em santificação ao nosso Salvador. Então, esse presente que esta mulher estava ali prestes a receber, mas não tinha entendido ainda, nós hoje agradecemos a Deus, porque nós entendemos que o maior presente para a nossa alma foi a morte e a ressurreição de Jesus na cruz do Calvário. E isso que a Cris falou, né, que mesmo nós que já encontramos o Senhor Jesus, já tivemos esse encontro um dia e estamos prosseguindo em conhecê-lo todos os dias, o importante é que esse presente da fé, né? Porque às vezes, no momento das adversidades, parece que nós perdemos a fé. Parece que nós não temos a dimensão de quem está conosco. Parece que o problema é muito grande, parece que a luta é grande demais e nós não paramos para recorrer a esse presente, para nos valermos desse presente. E nós precisamos dele, porque precisamos da fé viva no nosso coração, para todos os dias nós nos lembrarmos quem está conosco. Quem é aquele que um dia se apresentou a nós, veio falar conosco no nosso cotidiano, nas nossas dificuldades, mas ele está ali para trazer a solução, a maior solução de todas, que talvez não vai resolver o problema imediato, mas ele vai descedentar a sede da nossa alma, que é o que, afinal das contas, importa, né? Exatamente. E é o que o versículo continua falando. Ó. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então aqui agora a situação se inverteu. O Senhor começa o diálogo pedindo para ela água. E aqui ele fala, né? Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, a situação inverte. Aí ela que ia pedir, dá-me de beber. E aí ele apresenta para essa mulher uma água diferente, que era aqui a água viva. E tem um aspecto aqui muito interessante sobre essa questão histórica desse significado de água viva, águas vivas para Israel. Por quê? Porque como essa região do Oriente Médio era uma região de escassez, de poucas chuvas, e para eles a água tinha um valor muito grande. A gente até tinha começado a falar um pouco sobre isso no episódio anterior. Então, por este motivo, a água, quando ela era consumida com muita economia. Tem até algumas histórias que falam quando os povos do Oriente iam conhecer a Europa e viam as hospedagens com torneiras de água, aquilo para eles era uma verdadeira maravilha. E aqui, dentro desse aspecto, em Israel e na região do Oriente, existem poucas fontes de águas correntes, né? E que só acontecem mais na época das chuvas, né? Quando é na estação chuvosa que essas fontes se enchem. E as águas vivas aqui, no significado, fala de águas em movimento, águas que estão em movimento, né? Águas correntes provenientes de uma fonte natural e pura. E para os judeus tem um aspecto ainda mais profundo, que é a questão espiritual. Porque para os judeus, para o povo hebreu, essa questão das águas vivas faz referência a Jeremias 12, que fala, né, do Senhor Jesus, do Senhor Deus como manancial das águas vivas. E aqui, Eveline, tem um aspecto interessante, né? Porque quando o Senhor Jesus fala com ela que daria água viva, porque aí a atenção, eu imagino a cena, né? A atenção dela ela deve ter pensado assim: que água é essa, né? Uma água viva, uma água que eu possa descedentar a minha sede,
que vai ocorrer, né? Aqui, pensando aqui, que água que é essa? E aqui, né, Eveline, a gente vê que essa água viva é algo que vai além do corpo físico e que produz uma transformação total, né, na nossa vida. A mulher foi buscar uma água para satisfazer o seu corpo. E o Senhor Jesus estava oferecendo a ela a água que iria satisfazer a sua alma. Então é essa bênção espiritual da salvação que o Senhor nos dá. E quando nós encontramos Jesus, que é essa fonte de águas vivas, que é essa fonte em movimento, porque Ele está vivo, então cada dia Ele se revela a nós de uma forma, a sua multiforme graça, as operações do Espírito Santo no meio da igreja, nas nossas vidas, é essa água viva que o Senhor Jesus nos oferece para a transformação da nossa vida. Porque aquele que tem um encontro com Jesus, que bebe dessas águas da salvação, ele não continua mais o mesmo. É impossível você ter um encontro com Jesus, beber de águas da salvação, conhecer o amor de Deus e continuar a mesma pessoa. Porque aquelas águas, elas entram no nosso ser, elas nos transformam, muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de agir. Nós somos moldados, nós somos transformados por essa ação do Espírito Santo na nossa vida quando nós bebemos dessa água da fonte da salvação. Lá em Ezequiel, né, traz a passagem da torrentes de águas purificadoras. E fala que essas águas saíam do santuário. E tem um versículo que diz assim, porque lá chegarão essas águas e sararão e viverá tudo por onde quer que entrar nesse ribeiro. Então, o Senhor Jesus é essa fonte de salvação, é essa água viva em movimento que cura a alma, que liberta, que transforma e que traz vida e a esperança da vida eterna. Louvado seja Deus. E nós também lembramos lá de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 1, quando a palavra registra assim, olha, na eternidade, né, João, né, foi arrebatado aos céus e aí ele viu a eternidade, ele fala assim, ó, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, água viva, água da vida. E esse rio puro, água como um cristal que vem do trono de Deus e do Cordeiro. O Cordeiro é o Senhor Jesus, aquele que estava ali encontrando com aquela mulher. Então, naquele momento, Jesus se revela a ela, dizendo assim, olha, a água viva está aqui. Glória. E se você entender que eu sou um presente para você, não sou eu que estou te pedindo água, mas eu tenho aqui a água para te oferecer. Né? Então, esse novo entendimento é um novo nascimento, né, meninas? Quando nós encontramos Jesus, Jesus muda a nossa vida. Ele muda completamente a forma como nós entendemos as coisas. O Senhor nos faz ver que esta vida, ela vai ficar por aqui. É claro que quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, Ele quer nos abençoar. Né? Ele tem 100 vezes mais para nós nesta vida, mas Ele tem muito mais, que é no porvir a bênção da vida eterna. Então, essa revelação aqui, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber? Então, e sabe uma coisa interessante? Na ordem até cronológica, né, quando tem a Bíblia em ordem cronológica e pega todos os evangelhos em ordem cronológica, Jesus se revelou como Filho de Deus aqui, né, porque ele disse que ele era o dom de Deus pela primeira vez. Esse é o momento em que ele se revela pela primeira vez e ele fez isso a uma mulher. Olha que coisa importante o papel que nós ocupamos. E se nós lembrarmos da ressurreição de Jesus, quem é que teve primeira notícia da ressurreição de Jesus? Foi uma mulher. Então, nós temos que guardar isso no nosso coração como uma bênção que o Senhor está nos dando. Né? Nós estamos nesse programa aqui aprendendo, lendo a palavra de Deus e cada vez mais nós entendemos a importância que temos para o Senhor Jesus. Ele quer se encontrar com você, Ele quer te oferecer a transformação, um novo nascimento, essa água
esse presente e é só você pedir. Abrir o seu coração e pedir que Ele tem essa água viva para você que sai do trono do Pai. Amém, amém. Continuando, o versículo 11 diz: Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Esse é um momento, né, Cris, que a gente entende assim, apesar de Jesus ter falado com ela de uma água viva no sentido da salvação, no sentido espiritual, ela não tinha entendido nada até aquele momento, né? Ela estava ali para buscar água, para descedentar a sede do seu corpo físico, para levar para sua casa, para os seus afazeres e tudo. E Jesus ofereceu para ela, disse que ele tinha uma água viva. Qual foi o pensamento daquela mulher? Poxa, onde que está essa água viva? Talvez ela tenha imaginado assim, ele sabe o endereço de um outro poço, uma outra fonte de água, fonte melhor. uma fonte melhor que nós não temos conhecimento. Esse era o pensamento dela, né? E ela ainda levando as dificuldades. Ela fala para Jesus assim, olha, o senhor não tem nem um cântaro aí, o senhor não tem nem um pote para tirar essa água. E olha, o poço é muito fundo. E aí, o que acontece conosco muitas vezes? Jesus se apresenta a nós no meio da nossa dificuldade. Vamos relembrar que era meio-dia, sol a pino. Então, às vezes você está no momento da sua maior dificuldade da sua vida, qualquer que seja ela, Jesus se apresenta, mas Jesus não quer nos dar exclusivamente a cura para uma enfermidade. O Senhor Jesus não quer exclusivamente abrir uma porta de emprego. O Senhor Jesus não quer exclusivamente resolver um problema de relacionamento que talvez exista dentro da sua casa. Jesus quer te dar algo que é muito maior do que isso. É esse novo nascimento, essa transformação. Mas, assim como a mulher samaritana, você está se voltando, e nós muitas vezes fazemos isso, nos voltamos apenas para aquela necessidade daquele momento, né? E ao invés de olharmos para Jesus, que é a solução, muitas vezes nós olhamos para o tamanho da dificuldade e queremos que Jesus faça as coisas do nosso jeito, né? A mulher queria que Jesus tirasse a água do poço fundo, queria que ele tivesse uma vasilha para tirar a água, e às vezes nós queremos que Jesus faça as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, e o Senhor Jesus não é assim. Ele tem um tempo para todas as coisas, e o tempo de Deus é o tempo perfeito, né? O Senhor tem muito mais para nos dar, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas nós precisamos abrir os olhos da fé para entender, para enxergar aquilo que o Senhor Jesus tem para nos oferecer, que vai além da resolução dos nossos problemas ali naquele momento, não é, Eveline? E aquela mulher estava presa ali às tradições. Quando ela fala, és tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço. Então ela estava presa às tradições, às histórias passadas, as questões sociais, políticas, todas que envolviam aquela conversa. E aí nós percebemos a paciência de Jesus naquele diálogo, como o Senhor Jesus vai trabalhando o entendimento dela. E assim o Senhor faz num processo de salvação para aqueles que encontram a Jesus. Nós percebemos que alguns, quando vivem uma experiência de salvação com Jesus, podemos dizer assim, é como Saulo. É aquele processo rápido, né? Encontra o Senhor, levanta, Senhor, quem és tu? E já se levanta e já recebe o batismo com o Espírito Santo e já começa a pregar o Evangelho. Para alguns a transformação é muito rápida esse processo, mas para outros às vezes é lento. É aquele que frequenta a igreja, vem um culto, vem durante um mês, 2, o Senhor está falando, ele começa a querer entender, não entende muito bem sobre a fé, não entende muito bem sobre a salvação, questiona
algumas doutrinas, questiona às vezes a forma como nós nos relacionamos com Deus, como são os nossos cultos. E aí é até um exercício de paciência, porque muitas vezes nós alcançamos o entendimento, mas às vezes tem aquele filho, tem aquele esposo ainda, tem aquele irmão, um pai, uma mãe, que ainda está no início da sua jornada na fé. Está nos primeiros momentos de encontro com Jesus. E às vezes a gente quer que a pessoa entenda logo, compreenda como que ele não entende que Jesus é maravilhoso, como que meu filho não entende, como meu marido não entende esse presente maravilhoso. Mas é porque ele ainda está igual essa mulher, está preso a algumas tradições, algumas questões, o pensamento ainda está confuso, não alcançou ainda tudo o que precisa para entender que Jesus é a salvação. Então, nós também temos que ter essa paciência. Assim como Jesus teve a paciência com essa mulher, que tenhamos a paciência com aqueles que estão visitando a igreja, com os novos convertidos, com aqueles familiares que estamos orando por eles, porque o Senhor Jesus vai se revelar e no tempo certo, como a Andréia falou, os olhos da fé vão se abrir e eles vão alcançar o entendimento pleno da salvação. E nós, como igreja, nós somos o corpo de Cristo, né? Então, nós temos que agir como Jesus agia, né? Foi muito interessante essa abordagem que a Eveline trouxe, de que muitas vezes nós estamos aqui num programa Mulheres Bíblicas, nós nos colocamos no lugar dessa mulher, né? Essa mulher que Jesus teve paciência com ela, e nós muitas vezes somos aquelas que não entendemos direito, mas às vezes é um familiar nosso, que está à nossa volta, que não entendeu. E aí nós temos que agir como Jesus, né? Pedir ao Senhor para nos encher de graça, de sabedoria, de paciência, de longanimidade, de bondade, de fé, de mansidão, temperança, o fruto do Espírito aí completo e amor, para que nós oremos ao Senhor e no tempo do Senhor, o Senhor vai abrir os olhos da fé e convencer a pessoa. É muito, muito importante essa abordagem, né? Nós somos a mulher samaritana em alguns momentos, mas a palavra de Deus nos diz que nós somos igreja corpo de Cristo. Então, nós temos que agir como Jesus agia, né? Que é o nosso maior modelo. Amém. Glória a Jesus. E vamos parar por aqui. Vamos dar continuidade a essa história no próximo episódio. Tem algum fechamento, algo que vocês queiram ainda abordar dentro desse aspecto aqui, até do versículo que nós fizemos aqui, né, o 11, o 12, ou alguma outra passagem? Eu penso que nós podemos guardar no nosso coração que nos momentos de grandes tribulações, nos momentos de luta, lembrarmos quem está ao nosso lado, que é o Senhor Jesus. Ao invés de olharmos para as dificuldades, para aquilo que às vezes nós não temos. Não tem a vasilha, a dificuldade, o poço é fundo demais. Não vamos olhar para Jesus. Ele é a solução de todos os problemas. Quando nós encontramos Jesus, nós encontramos a solução. E a solução não só para os problemas dessa vida, porque a palavra diz que nós esperamos Jesus apenas para as soluções, para os problemas, apenas para as nossas necessidades desta vida, nós somos as mais miseráveis criaturas. Mas Jesus tem muito mais para nos dar, que é a bênção da salvação. E para nós, para a nossa casa, para os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, né? Essa mulher vai se tornar uma grande evangelista. Então, nós vamos lembrar disso aqui lá na frente. O versículo 10, né, ainda quando fala, se tu conheceras o dom de Deus e quem te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Então, o Senhor Jesus colocou à disposição, é só pedir, é só falar, Senhor, eu preciso dessa água viva. A palavra fala o quê? Tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Então, se nós pedirmos, nós receberemos. E às vezes você está aí assistindo o nosso programa, está sentindo um vazio na sua alma, às vezes uma solidão, está sozinho, se sentindo abandonado, uma tristeza. Hoje o Senhor Jesus está dizendo para você, é só pedir a água da vida. Se tu pedir, Ele vai te dar. Pede ao Senhor, Senhor, enche o meu coração desta água, enche a minha casa da água da salvação, porque Ele nos prometeu isto. E quando nós pedimos de coração, o Senhor nos enche com a água da vida. E o nosso coração se enche de gozo, de paz, de alegria, para vivermos a nossa vida com o Senhor. Amém. Glória a Jesus.
Chegamos ao final de mais um programa Mulheres Bíblicas. Permita que as águas vivas de Deus encham o seu coração de paz, alegria, gozo e que o Senhor Jesus transborde em sua vida. A todos, a paz do Senhor Jesus.